Olá pessoal, aqui é Eduardo, mais uma vez no Páginas em Diálogo, hoje com a presença ilustre aqui de Canibal, do Devotos. Vamos conversar aqui sobre punk, rock, hardcore, sobre a cultura aqui do Alto Zé do Pinho e a importância do Devotos para a cidade de Recife, para o estado de Pernambuco. Canibal, obrigado por aceitar o nosso convite. Mas, É um prazer tê-lo aqui. A gente pode começar falando sobre a sua iniciação no rock, como é que foi aqui as dificuldades que você enfrentou, né? A gente sabe que o Devotos é uma bandeira de resistência no Alto Zé do Pinho. Como é que foi o começo dessa história com a música, com o movimento punk, com a insatisfação social que trouxe você para esse mundo? Primeiro agradecer aí o convite. É sempre massa você falar sobre arte, sobre cultura e sobre a sua arte mesmo, né? sobre o que a gente faz de arte de transformação. Eu acho que como todas as bandas periféricas, velho, que nascem no subúrbio, a dificuldade é sempre de você ter os instrumentos, né? De você ter como fazer sua arte quando você escolhe a música. E com a gente não foi diferente. A maior dificuldade era querer ter uma banda e não ter instrumento, né? E uma das coisas que a gente fica até imaginando quando você quer fazer música é, pô, tu sabe tocar. É verdade. Aí, e para nós do punk, saber tocar é uma coisa totalmente, tanto faz saber tocar ou não tocar. É o menor dos problemas. É o menor de todos os problemas. O problema maior é você ter o instrumento para tocar. Mas como o do it yourself é um jargão assim que está na nossa vida desde criança, cara, que a gente não tinha como comprar brinquedo, a gente inventava. Então essa coisa de ter os instrumentos me passou na história de a gente, já que não ter, fazer, né? O próprio instrumento, como o Neilton fazia as próprias guitarras, até hoje faz a própria guitarra, os amplificador, toda a parte gráfica do Devotos e tal. Então, Celo não tinha bateria, o primo dele montou a bateria dele, da minha família, todo mundo se juntou, fez uma cotinha para pegar um baixo. Então, teve essa coisa que aconteceu com a Devotos. A dificuldade maior era justamente essa coisa de você ter o instrumento e dentro de uma periferia, né, no alto, no morro, onde o que se toca é pagode, é samba, é brega, e a gente chega com punk, com hardcore e com rock pesado, que velho, no final dos anos 80, isso não era nada, não era nem no Brasil, né, porque até então estava chegando ainda em São Paulo. Sepultura então, que começa lá nos final dos anos 80. A galera do punk, Inocentes, Rato de Porão, Cólera, essa galera toda a nossa influência. Então, para nós, assim, foi um começo bem árduo, não só por não ter os instrumentos, mas também você está dentro de um ciclo, de um cotidiano que não tinha nada a ver com o que você estava propondo. Estranhavam muito, né, a cena punk. Estranhava pra caramba. Um monte de adolescentes, mais ou menos 15, 16 anos, tomando um vinho e tocando violão, fazendo música punk nas calçadas, nas esquinas, na praça aqui da comunidade. Não era que ninguém olhava aquilo como futuro, tá ligado? E olhava para, pô, os caras estão fazendo um negócio foda, lá na frente vai ser massa. Nem a gente mesmo. Ninguém percebia, né? Nem vocês percebiam a importância que isso viria a ter. O impacto que ia causar, né? Décadas depois. Porque Devotos, para quem não conhece, para quem não sabe, Devotos é uma banda que tem 37 anos com a mesma formação. E a gente começou em 1988. Então, quando a gente fez a banda para falar sobre inconformismo perante o governo e prefeitura aqui dentro da comunidade. Falar de saneamento, falar de segurança, falar de várias coisas que a gente estava vendo que não acontecia aqui. Então vamos reivindicar através da música. A banda surgiu para isso. Então, assim, até colocar na cabeça, passar isso para as pessoas aqui de dentro, o que a gente estava fazendo não era uma coisa só para nós, era para a comunidade, foi bastante demorado. Foi bastante demorado. De volta, a primeira vez que a gente tocou aqui foi 4 anos depois de banda formada, e a gente tocava em várias periferias, vários subúrbios. Porque o movimento punk, a gente se encontrava no centro da cidade, mas todo mundo era de periferia. Então, sempre alguém, em algum bairro, tinha algum centro social que a gente levava o show para lá. E o Alto foi praticamente um dos últimos lugares que a gente veio tocar, justamente por causa dessa exclusão que aqui tinha perante a gente, né? De não curtir, de não gostar. Só depois de um certo sucesso, você faz a volta para casa. Aí tem aquela coisa que quando
Quando a banda começa a aparecer, quando a banda começa a gravar o primeiro disco, começa a sobressair, as pessoas começam a dar uma outra atenção e também entender o que a gente queria, né? E aí esse sucesso traz você de volta pro alto, né? Aí de repente a banda começa a aparecer, começa a gravar, começa a fazer show e começa a ter um movimento aqui que é o movimento Mangue, né? Que vem bem depois da gente, começa no final dos anos 90 e que alavanca todo mundo, não tem como, principalmente quem é de periferia. O Chico tinha uma mente muito aberta para isso, então o espaço foi meio que agrupou tudo. Eu não digo que o movimento punk foi também nesse segmento do Mangue, mas a Devotos foi uma das bandas que entrou, foi uma das bandas que eram muito convidadas, uma das bandas que não. A gente nunca teve preconceito com música, né? A gente sabia da temática, da musicalidade diferente, mas a temática social muito igual, do movimento Mangue pro punk, nas suas letras, do que Chico falava, do que 04 fala e tal. Então a gente viu uma aproximação naquilo que para nós é que era interessante. Mudava um pouco a linguagem, né? Mas o protesto era o mesmo. Os caras falavam do asfalto, a gente falava do morro, mas os caras falavam da fome. Sim. Os caras falavam de Josué de Castro, os caras falavam de muitas coisas que a gente tinha. Era muito, muito parecido com o que a gente falava. Então a empatia ficou muito grande. E Chico era um fã foda assim do Devoto. Então a gente se aproximou muito do movimento Mangue e eu acho que uma das coisas assim que mais ajudou a Devotos propagar, subir, foi o movimento Mangue. Mesmo a gente tá dentro do punk, mas o movimento Mangue abraçou a gente de uma forma que a gente conseguiu ir para todo canto, principalmente para as gravadoras, porque foi dentro do Abril pro Rock, daquela efervescência do Mangue, que Maurício Valadares e a Aline, que eram diretores do selo Plug da BMG, estavam lá, viram Devotos e assinamos o contrato para o primeiro disco, que foi o Agora Tá Valendo. Eita, E o Abril pro Rock abriu muitas portas, né, para vocês. Vocês tocaram lá em 94, se eu não me engano, não? O último Abril pro Rock que a gente fez, não. Não, o primeiro. Quando a gente começou em 90, acho que foi em 94, acho que a gente começou. Fizemos 12 ou foi 13 Abril pro Rock. Eram como os convidados de carteirinha. Não podia faltar no. A gente tinha uma liberdade ali positiva muito boa, assim, dentro do Abril pro Rock. Naquele Abril pro Rock tinham 3, 4 dias e tal, e era bem significativo o sábado, que era o dia do rock pesado, aquela coisa toda, a gente tava sempre dentro. Com as bandas de fora, Motorhead veio. Motorhead, Dead Kennedys, nossa, velho. Tocou com a galera da hora. Não, tocamos com a galera Inocentes, tocamos com a galera Rato de Porão, tocamos com a galera muito foda. Que maravilha. E tudo tá aqui, registrado esse livro que o Canibal lançou pela CEP. Vamos falar um pouquinho dele. Tem muita iconografia, pôster. Tem um aqui que você tocou em Campina Grande, né, com a Mortífera. Isso. Quem gosta de música, não só de punk, mas de música como um todo. Muita coisa bacana da história do Devotos, da história do Canibal. Isso. Como é que nasceu a ideia do livro, Canibal? Então, cara, a ideia do livro nasceu de um show que a gente fez no Carnaval na Várzea, cara. E eu sempre gosto de ver outras bandas quando eu termino o show da gente, quando dá tempo também. E nesse dia eu tava vendo o show e chegou um senhor, a gente tinha terminado de tocar, e chegou um senhor perto de mim, bateu nas minhas costas e disse: adorei o som que tu fez aí, mas não entendi porra nenhuma que tu disse. Que então, da hora. Quando ele falou isso, na minha mente já coçou, né? Porque, como eu falei no começo da nossa conversa aqui, a Devotos é uma banda que é feita para mudar um quadro social através da música. Então a gente não canta só para punk, a gente não canta só para quem gosta de rock. A gente toca para todo mundo, para quem curte rock, para quem não curte. O importante é entender a letra do que está sendo passado ali para nós. E quando ele fala isso, eu disse, cara, eu tenho que ir para um outro lado. Aí eu pensei logo no lado da poesia, da literatura. Pensei em fazer um livro só com as letras do Devotos e tal. Estão todas as letras aqui dos discos, né? Que eu queria pegar essa história. Aí Marcos Sabarreto, que é o cara que diagramou o livro, me deu a ideia de falar sobre a minha história, falar sobre o livro, falar sobre a Devotos, falar sobre mim, falar sobre minhas influências, por que eu comecei a escrever, como eu comecei a escrever. E aí começamos a fazer e a diagramar o livro, levei na CEP, levei a ideia na CEP,
Na época, o presidente era o Ricardo Leitão, que quando eu falei essa história que eu falei para você, ele adorou e disse, cara, é isso. E eu já disse que tinha um nome para o livro, que era Música para o Povo que Não Ouve. É maravilhoso esse título é muito bom. Que é uma parte de uma letra de uma letra da música da Devoto chamada Rádio Comunitária para Informar. Que tem a parte que faz informações para o povo que não lê, música para o povo que não ouve, fé para quem é de candomblé e flores para mudar um homem. E aí eu disse, cara, vou pegar esse pedaço, música para o povo que não ouve, porque a galera tá escutando, mas não tá entendendo o que eu tô falando. A mensagem não chegou a como mensagem deveria. não tá chegando. Aí deu muito certo, assim, porque me levou para um outro lado, que foi o lado das escolas, né? Tô indo muito em escola falar sobre transformação social através da música por causa desse livro. Escola, faculdade, empresas. A galera me chama muito para a gente falar sobre essa transformação através da música. E tá sendo maravilhoso. Tá dando muito certo, né? Tá dando muito certo, cara. Aí aqui tem umas fotos, Canibal bem novinho. A banda, todo mundo. Todo mundo bem novinho aqui, com 15 anos de idade. Basicamente aí eu devia estar com isso aí, 15, 17, por aí. Muito bacana. E você fala no livro, logo no início, na primeira parte, que não tinha intenção de fazer uma banda. Não, velho, nunca tive. E você chegou lá no movimento, num protesto e tal, você disse, não, você vai tocar, e sua música, sua banda se chama Voz do Ódio. Foi. Ela do punk é meio assim, né? Eu fui pro punk através do skate, né? Eu gostava muito de andar de skate, não era nenhum profissional, nada, mas eu gostava muito de andar de skate. Eu gosto muito sempre gostei muito de esporte. Joguei muito futebol, de clube e tal, e andava de skate, e aí conheci a galera do punk, que me levou o Akio e o Lael, que me levou para esse point punk lá no centro, e eu gostava de panfletar, gostava de ajudar a organizar o show, já escrevi algumas tirinhas para fanzine e tal, mas eu nunca quis ter banda, não me via em cima de um palco cantando. E o Lael, que era o baixista do SS20, ele sempre ficava pedindo, pô, forma tua banda. E eu dizia que eu quero ter banda não, pô, quero ter banda não. E teve um dia que ele chegou pra mim e falou, mas assim mesmo, disse, ó, forma tua banda, o nome da banda é Devoto do Ódio, e vocês vão tocar no terceiro encontro nuclear. O terceiro encontro nuclear era todo dia 6 de agosto, que é o dia da bomba de Hiroshima. Então teve 3 encontros, esse terceiro foi o que a gente tocou. E isso era mais ou menos janeiro, quando ele fala isso pra mim. E a gente sempre se organizava muito antes, porque o evento era totalmente, não tinha patrocínio, não tinha nada, né? E era a gente mesmo que fazia, totalmente independente, e vinha banda do Nordeste, de outros estados, mas também vinha banda de São Paulo, sempre vinha alguma banda de São Paulo. E eu disse, porra, beleza, vou ver como é que eu faço aí e tal, E aí, chamei Anselmo, que era um amigo meu, chamei Celo, e a gente formou a Devoto sem saber nem pegar nem no instrumento, cara. Que da hora. Foi uma das coisas que eu faço a você mesmo, raiz mesmo. E foi uma coisa que eu fiquei muito pensando assim, porque a gente nunca tinha pego um instrumento na vida. Eu nunca tinha pego nem no violão. E aí eu disse, cara, já que a gente não sabe tocar, vamos inventar a própria música, porque ninguém vai dizer que tá errado. Não vamos fazer cover. Porque a minha música é a minha música. É a minha música como eu quiser. E assim, a banda de cover, a galera tem que saber tocar. Mesmo sendo cover, você tem que saber tocar. E aí eu não quis fazer banda de cover, a Devoto já surgiu como uma banda autoral. E foi aí que a gente começou meio que falar sobre o cotidiano do Alto do Pinho, botar nas letras. E éramos 4, né? Tinha um vocalista. Eu sabia não, achei que sempre foi um trio. Não, tinha um vocalista, Altamir era o vocalista da banda. Então, aí passamos de fevereiro, que foi quando a gente montou, até agosto. E na semana do show, ele disse que não ia. O vocalista. O vocalista. Ele falou que não ia. Como eu fazia as letras, fazia as bases, passava pra galera, eu disse que não dava tempo, eu disse, cara, eu vou cantar e quando terminar, depois desse show, a gente arruma um vocalista, coloca anúncio, chama a galera. E foi que a gente foi fazendo, né? E não chegava, mas a gente sempre ensaiando, sempre tocando, sempre saindo, e pitava outro show, eu cantava, e aí terminou a banda virando Power Trio até hoje. Que de sucesso, né? Power Trio de sucesso. E a literatura, como é que chega na sua vida? Você, na infância, talvez não tenha tido muito acesso, mas a literatura chega na minha vida não só por causa desse livro, mas por causa dos fanzines. Sim. Quando eu entro dentro do movimento punk,
eu comecei a ver a vida de uma outra forma quando comecei a ler os fanzines, porque dentro dessa literatura punk, dos fanzines, os caras falavam de zumbi, Sim. falavam de Martin Luther King, falavam de Malcolm X, de Luísa Maim, Antônio Conselheiro, e eram pessoas, personagens que nunca tinham falado na minha escola, para mim. Verdade. Então eu pirei com aquilo, né? A minha Ficava, cabeça deu um, quem é essa porra, galera? galera negra, preta, igual a mim e tal, E era porra, combativa, revolucionária. revolucionária. E isso Malcolm X de arma na mão. por que não se fala isso na minha escola? Por que ninguém me mostra isso? Aí eu comecei a ter outra visão, eu comecei a meio que, E tome aí? ler, tome pesquisar, tome... a literatura chega dessa forma. O hábito eu comecei a ter depois que eu fiz o meu livro. Mas eu sempre estava lendo alguma coisa que me interessava de um lado revolucionário, assim, porque eu senti, eu fiquei naquele castelo, assim, de, cara, por que isso não foi falado na minha escola, velho? Por que Era, nunca falou isso pra mim? era Por que era esconderam? negada a você Porque, tá as ligado? referências importantes negras. Então, aí eu fiquei mais atento ainda, assim, de tudo que rolava dentro do Alto Zé do Pinho, socialmente falando, em relação à violência, em relação à mídia. Eu não entendia, porque aqui sempre foi um alto muito efervescente culturalmente. Maracatu Cheira Brilhante tem 100 e poucos anos. Você fala no livro sobre essa questão cultural, que é É, bem. Tem muita coisa cultural aqui. E a galera não justamente. só aparecia nas páginas policiais. E aí eu não entendia. Tem um clube Bom Sucesso, se você fosse falar de esporte, tem um clube Bom Sucesso que jogava a segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Aí as bandas todas que sempre tiveram aqui, o Afoxela de Guibar. Mas quando ia pra mídia o Alta do Pinho, era só sobre crime. E aí eu comecei a entender isso, tá ligado? Esse lado dessa mídia sensacionalista ganha muita grana com os patrocinadores. E aí o patrocinador não quer meio que bancar a coisa boa que rola dentro do subúrbio, que para ele aquilo não dá ibope. Dá ibope é o crime dentro da É comunidade. verdade. Então falar sobre o crime dentro de uma comunidade dava muito mais ibope para qualquer emissora, seja radiofônica ou televisiva, do que praticamente falar das coisas positivas. E a gente, para desmistificar isso, a banda, a Devotos como banda, quando a gente entra dentro de uma gravadora que a gente começa a ter uma certa moral dentro de Recife, Pernambuco, com as mídias, a gente meio que força as entrevistas aqui na comunidade, porque até então eles tinham medo de subir. Ninguém vinha aqui, a gente tinha que fazer entrevista lá. Se fosse fazer um clipe, era em um lugar bonito, um Parque da Jaqueira, uma coisa desse tipo. A gente, não, velho. A gente quer fazer o clipe no alto comunidade, vamos fazer o clipe no alto. A entrevista, vamos fazer a entrevista no alto. Meio que começamos a forçar essa coisa de a mídia vir para o Alto Zé do Pinho e mostrar realmente a cara da periferia, a cara da comunidade, que é igual em todo canto. Todas as periferias respira arte, respira cultura, todas têm um centro cultural que necessariamente não é uma coisa, não é uma casa, mas é uma pessoa, tá entendendo? Eu acho que quando a gente começa a valorizar isso, a gente tem uma diminuição muito grande da violência dentro das periferias. E quando isso não é notado e você fica só focando nas coisas ruins, as pessoas começam meio que pejorativamente dizer que dentro de uma periferia só existe violência. Sim. E aí, quem mora dentro da periferia, você pode até não ter o que comer dentro da sua casa, mas você tem uma televisão, você começa a acreditar naquilo, que você, dentro do seu bairro, do seu lugar, realmente é violento, sem ser. Porque você vê aquilo falando 24 horas, você começa meio que a acreditar que aquilo é verdade. Desmistificar isso através da arte, para nós, foi essencial. Mostrar para a sociedade que dentro das periferias tem muita coisa legal, tem muita coisa positiva, e aí a gente começava a fazer intercâmbio com outras periferias. E mostrar, fazer para ele, falar para as galera, porra, mostra as coisas boas daqui, cara. A gente precisa apoiar, a gente precisa ver essas coisas boas e precisa ter uma certa junção disso para que as pessoas acreditem que aquilo ali é possível, essa mudança é possível. Se aconteceu com a comunidade no Alto do Pinho, eu não digo que a gente tem aqui é mil maravilhas, mas, cara, só você ter essa visão da própria comunidade, deles dizerem que moram na comunidade, eu moro no Alto do Pinho. Orgulho de dizer que mora no Alto do Pinho, porque eu sou da época que eles diziam que moravam em Casa Amarela, véio. Ninguém dizia que morava no Alto do Pinho. A gente tinha vergonha de dizer que morava no Alto do Pinho. Então a gente conseguiu isso, assim, colocar na cabeça das pessoas que, apesar de várias coisas ainda ter que resolver dentro do nosso bairro, a gente tem orgulho de morar aqui, de ser daqui. E a gente não ter saído daqui, tá? A gente querer mudar a comunidade e não sair da comunidade através da nossa arte.
É foda isso. E acho que é o legal, acho que é um dos legados do Devotos. Não, total. É a ratificar onde É, mora, é né? orgulho de onde mora A gente e teve, tentar mudar minimamente a condição social a gente teve toda a oportunidade de sair daqui através da gravadora, quando a gente assinou o primeiro contrato. Eu queria, porque queria que a gente morasse em São Paulo, aquela coisa toda, e a gente meio que não, véio, a gente quer morar no alto, a gente quer ficar no alto. Se tiver show para fazer em qualquer canto do mundo, a gente vai. Mas Agora, a gente a não quer nossa sair casa. daqui. É, cara, porque, putz, eu sou daqui, eu fui criado aqui, todos nós somos daqui. Então a gente vê, às vezes, as referências positivas. E aí eu não estou falando nenhuma coisa que tem que se fazer, mas isso é uma coisa particular minha, é o que eu acho. Quando você é uma referência positiva num lugar, por que você vai sair, velho? Já que tem tanta referência ruim que fica, Porque que é você às dali. vezes a entender que o bairro realmente não vale nada, Não porque vale, não vale a a primeira pena. chance que você teve, você Você saiu. saiu. Então ter uma esperança dessa criançada de que a arte dá certo e aquela arte está ali dentro, e aquela pessoa que faz arte está ali dentro, e aí em relação ao Zé do Pinho, eu até espalho essa responsabilidade, porque não foi só eu. Eu acho que teve todo um grupo como a Fochelle, a Deguibá, o Maracatu Estrela Brilhante, as bandas, Nanica Papaya, Matala da Mão, BU, Verbo, Face do Subúrbio. Então, teve toda essa efervescência, o Centro Cultural Dom João Costa, teve muita coisa aqui dentro da comunidade que fez as pessoas daqui meio que se orgulhar. Logicamente que, como você falou, teve um chute que foi do Devotos. E onde a gente ia, a gente falava dessa comunidade, que até muita gente ficava surpresa, pô, mas não só tem crime, a turma só fala de crime lá. Eu digo, mas não só tem crime não, cara. Tem uma efervescência muito forte cultural lá na comunidade que precisa ser propagada. Então isso a gente sabe que a gente teve uma grande Um papel fundamental, porque quando se entra dentro de uma gravadora grande como era a BMG, o espaço que a gente tinha de mídia nacional era muito grande. E a gente nunca deixou de falar da comunidade, nunca deixou de falar do alto. Até quando a galera fala que vinha falar de crime, a gente meio que mudava o assunto, porque de crime já tinha várias TVs falando. Vamos falar Pô, de música. vamos falar de arte, vamos falar de cultura, porque de crime tem 24 horas todo mundo falando, TV, rádio, jornal. Então vamos tentar igualar essa mídia, esses saberes aí. Você só sabe de crime, vamos saber de arte, de cultura. O que é que acontece da cultura do local. E a meninada nova que vê você na TV, vê o Devotos, os meninos todos na TV, é uma influência positiva. Não, total, caralho, não né? é isso, cara. Os meninos estão vendo, pô, olha aí, o cara é meu vizinho, Pode e tá crer. na TV, e tá tocando, gravando disco, indo pra Europa tocar. É isso, acho que essa referência que eu vejo de positividade, de aí quando eu falo da mídia sensacionalista, porque você falar dos crimes que acontecem é normal, é um jornalismo, mas dentro daqueles lugares também acontece coisas boas. Coloca na mesma proporção para tu ver se não baixa a criminalidade naquele lugar. As pessoas, elas são, principalmente as crianças que não têm discernimento do que é bom e do que é ruim. Se ela vê coisas boas, ela vai fazer coisas boas. Se ela vê coisas ruins, ela vai fazer coisas ruins. Então tem uma coisa que a mídia ajuda muito quando você consegue propagar as coisas positivas dentro da comunidade e não só as coisas ruins. E é isso que eu falo, assim, é como você falou, você tá ali, você de repente tem uma matéria falando sobre as bandas da comunidade e tem uma gurizada olhando, vendo, cara, porra, eu quero tocar, eu quero fazer arte, quero estar junto de alguma maneira. E teve vários exemplos disso. Tem um grupo aqui, uma ONG, chamada Autossustentável, que a ideia dos caras é tirar o lixo da rua e daquele lugar que tinha lixo e fazer um jardim, e é encabeçada por Ramon. E Ramon era uma criança na época que não conseguia estar perto da gente por ser muito criança, mas admirava muito o que a gente sempre fazia aqui na comunidade. E ele cresceu, se formou, é um policial, adora rock, está sempre no rock, e fez uma ONG para mudar esse quadro social dentro da periferia, que é de lixo. Que se tem muito lixo, se faz muito lixo dentro das periferias, e que se tem uma parcela de culpa do próprio moradores, mas também do poder público. Sim. E ele teve esse projeto autossustentável, de pegar o lixo, reciclar, e onde tinha lixo ali, fazer uns jardins. E eu achei isso muito massa. Essa fala é a fala dele, assim, de ele dizer para a mãe, dizer um dia vai ter o projeto dele, já que ele não podia estar perto da gente para participar dos nossos. Então tem essa parada assim que a gente tem um orgulho fuderoso, assim,
de ter a banda e de saber que a banda causa esse impacto na cabeça das pessoas, dela ter um discernimento de não querer fazer banda igual a nós, mas querer mudar um quadro social através do projeto deles. Uhum. E essa é a ideia. Maravilhoso. Acho que é o maior legado do Devotos é essa mudança do bairro, esse orgulho de ser do bairro. Eu acho Pode que crer. falta muito em muitos lugares. E o que você falou da TV, dos jornais midiáticos, né? Uhum. Que lá em João Pessoa tem um monte que fala é só crime, só morte, só crime, só morte. Você vai. Não tem. Aí você fica perguntando, será que nessa comunidade não tem uma banda, não tem um centro comunitário? Não tem um Isso é muito. escritor, Não não tem tem um um cara que cineasta. escreve, não tem um cara que faz um blog. Cara. Pô, é muito foda isso. Tem, velho. As periferias hoje em dia tá cheio. Com essa tecnologia que a gente tem hoje, a periferia, a zona da mata, o sertão, o agreste, eles são lugares que eles sempre foram riquíssimos em cultura, em arte. E hoje em dia, esses lugares, eles têm uma facilidade maior de fazer o que eles fazem dentro da sua cultura, dentro das suas artes. E o que eles precisam mais é essa difusão, essa visibilidade, né? essa visibilidade, essa propagação do que eles fazem. Que na época era praticamente a gente ficava era aquele entre a gente mesmo, né? Todo mundo no seu quadrado. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue sobressair. Aí é muito importante você dar oportunidade a essas pessoas, seja escritor, seja cineasta, seja fotógrafo. É muito importante. A música, ela é um meio, eu não digo mais fácil, mas assim, tem mais possibilidade, tem mais espaços para você propagar. A literatura eu já acho mais difícil, fotografia, essas outras artes dentro da periferia, para você sobressair, tem que ter um apoio, velho. Porque se não tiver, a galera fica naquele ostracismo da porra dentro da própria comunidade. É verdade. E com essas tecnologias, o faça você mesmo ficou mais fácil. Não, total. A galera mesmo se reinventa e tal. De repente estoura um aí, é bastante proveitoso. É saber usar essa tecnologia. É verdade. Né? Saber usar para a nosso favor. A tecnologia é uma ferramenta a nosso favor. E falar de projeto futuro. E os projetos aí do Devotos? Eu vi que você lançou um single aí mesclando com reggae. Então, Devotos... Eu até ouvi, eu disse, gente, isso não é Devotos não. Acostumado então, com a pauleira. Devotos é uma banda que ela sempre se flertou com reggae, né, velho? Antes de gravar o primeiro disco. A gente, no primeiro disco, por ser uma coisa meio verde, assim, verde, que eu digo os três, ainda não... Era muito cru. A gente meio que já tinha reggae, mas não colocou dentro do primeiro disco, do Agora Tá Valendo. Os outros discos, se você escutar os outros discos do Devotos, todos os discos tem uma música misturada com reggae. Então a gente sempre teve um flerte muito legal assim com reggae até hoje. E aí a gente resolveu pegar todas as músicas que a gente tinha de reggae nos outros discos e fazer um álbum só chamado Devotos Punk Reggae. Chamamos Pedrinho para fazer a produção musical. E aí colocamos uma big band de reggae mesmo. Baixo, teclado, guitarra, bateria, percussão, backing vocal. Fizemos metais, pô, foi uma coisa louca e linda assim, e saiu esse disco Devotos Punk Reggae com participação de Isaá, com participação de Chico César, com participação de Criolo. A música com Criolo é muito bonita. Então teve essa história de fazer o Punk Reggae em homenagem ao reggae que é um ritmo que a gente tem um respeito e uma aproximação muito grande por ter temáticas musicais diferente do punk rock, do hardcore, mas ter a essência muito forte do que a gente faz. Eu acho que o reggae e o punk e o hardcore são ritmos bastante excluídos musicalmente falando de grandes festivais. Se você vê um festival, é um festival de reggae. Se você vê um festival, é um festival de rock. Então, dentro de Pernambuco, isso até não é tão comum, você ver essas paradas juntas. Mas como o Brasil é gigante, cara, o Brasil é quase um continente, você não vê isso. E aí eu vejo esse apartado cultural com reggae e com hardcore. A gente não tá inserido nos festivais, dentro desses festivais que toca de tudo. Quando você vê festival, aí você não tem um dia do reggae, não tem. Quando tem, são os palcos secundários, nunca no palco principal. Justamente. Então a gente vê essa temática meio parecida, assim. E é um ritmo revolucionário, né, velho? O reggae é um ritmo revolucionário que a gente meio que
escuta de uma forma que você te influencia a escrever. Isso particularmente comigo, eu escutando, eu ouvindo. Então, fazer esse disco Devotos Punk Reggae para nós foi muito gratificante, uma homenagem ao reggae. Da hora. E o disco é muito bonito, escutem, é um disco muito legal. Canibal, o seu livro está no projeto, né, de redução de pena com a leitura. Uhum. Como é que o livro chegou a esse projeto? Como é que você enxerga esse projeto? Qual é do tempo que você está participando? Como é que você enxerga esse projeto? É um projeto que está dando resultado, está sendo frutífero para os apenados? É um projeto. Esse projeto eu fui convidado pela CEP para participar. Quando eles me convidaram, a gente teve uma reunião para falar sobre o projeto, como é que era, essa história da redução de pena e tal. E aí eu entrei dentro desse projeto porque só fiz um. Vamos fazer o segundo agora. Só fiz o Cotel e a gente vai fazer outro presídio agora, que eu não estou me lembrando o nome. Mas aí eu entrei junto porque eu fiquei pensando, a maioria das pessoas que estão lá dentro são pessoas negras de periferia e que não tiveram nenhuma assistência, principalmente quando a gente fala de ensino, tá ligado? E aí, quando eu vejo que essas pessoas dentro desses lugares, eu fico pensando qual foi a chance que eles tiveram para poder não estar ali. E uma das coisas que a gente concorda, e até eles mesmos concordam, quando a gente está dentro das periferias, quando a gente está dentro dos presídios falando sobre o livro, é que se fez alguma coisa errada, tem que pagar. Sim. E isso aí não tem como. Você tem que pagar aquilo ali. Todo mundo concorda com isso. E aí eu entro dentro dessa história justamente por causa disso, porque eu acho que a leitura, que a arte é um mecanismo muito grande de transformação social. E se eu não achasse isso, eu não estava fazendo música. Eu não estava. E eu digo isso porque dentro da minha comunidade a gente conseguiu muita coisa positiva através da arte. E eu acho que, e para mim, particularmente, a leitura é um mecanismo também muito forte para isso. Você quando lê, você abre sua mente. Quando você lê, você pensa em outras coisas. Quando você lê, você pensa em mudar a sua vida de alguma forma. E pensa também em mudar a vida das pessoas. A maioria de pessoas que estão ali dentro são pessoas que têm filhos, alguns têm netos, alguns não querem que eles estejam ali. Então, quando você pensa em ressocializar dentro da prisão, eu acho que você não pensa só no indivíduo que está preso. Ele está ali querendo ressocializar por causa da família. Tem uma cadeia de coisas. Tem uma cadeia de coisas, porque o filho é influenciado nele, alguém é influenciado nele, se a família é influenciada nele, e se vê ele querendo mudar, não vai querer estar ali dentro também. Uhum. Então tem todo um conceito em cima dessa história de ressocialização. E eu pirei com isso porque eu disse, cara, velho, vou entrar nessa história e vou colocar, porque eu acredito no ser humano. Eu faço arte, eu faço música. Se eu não acreditasse no ser humano, eu não estava fazendo isso. É como você tá dentro de uma sala de aula ensinando e dizendo, porra, eu estou ensinando, mas esses meninos não vai acontecer nada com eles. Porra, se você não acredita se você não acredita no seu próprio trabalho, no que você faz, principalmente quando se faz arte, cara, que é uma coisa que você faz primeiro para você, para depois soltar para os outros. Então, por isso que eu entrei dentro. E tem uma coisa muito interessante, quando a CEP me convidou, isso é uma reunião com a CEP, com as pessoas da penitenciária também, que era a história de ler, fazer depois um resumo do que você leu e depois eles fazerem um livro deles, daquela história. Vai ter um livro deles também sobre essa parada, sobre tudo isso que aconteceu, sobre toda essa vivência dentro do presídio. Então, teve essas paradas todas que eu acredito pra caramba. Eu dou muita... E oportunidade. Todo ser humano, eu acho que tem que ter uma oportunidade. A gente que sofre com os crimes, principalmente as famílias, deve ser muito pesado quando você tem você perde alguém alguém justamente dentro do crime. Tem uma violência contra você. Porra, deve ser muito foda. Aquela pessoa que fez isso, na minha opinião, tem que pagar. Mas as oportunidades também têm que ser dadas para que aquilo não volte a acontecer. Não seja um ciclo vicioso. Tá entendendo? E eu acho que a leitura, que o livro, que as artes é um mecanismo forte para que isso aconteça. Eu acho que agora todo o princípio parte das crianças. Eu acho que todo o princípio parte da educação.
tá ligado? Sim. Todo o princípio parte dos órgãos dar subsídio, melhores salários para os professores, melhores condições para as escolas, melhores condições para os alunos querer ir para as escolas, melhores condições para os pais poderem trabalhar sem se preocupar se o filho está numa escola legal, se não está, se tem alguma coisa acontecendo perto da escola que prejudica os alunos. Então tem todo um conceito que vem bem antes do presídio, que vem bem antes do crime. Para aquela coisa de você ter uma. Como é, você não deixar que aquilo aconteça. É porque se você tiver tudo isso que você falou, diminui muito. O presídio quase não será necessário. Diminui, tá Quanto entendendo? mais escola, menos presídio. Com certeza. Então, quanto mais arte, menos violência. Tá ligado? Eu creio muito nisso. Verdade. E a gente tem muita prova disso, cara. Tem. Uma das provas disso é justamente a pandemia. Que se não é a arte, todo mundo tava fudido. Pirado. Todo mundo tava fudido. E assim, a gente conseguia. Pô, você não podia sair de casa, você lia um livro, você via um filme, você escutava uma música. Era a arte ali a arte mais que nunca salvou muita gente. Te salvando. Então, cara, essa arte tem que ser, velho. Não é só uma pandemia, tem que ser 24 horas, tem que estar em tudo, tem que estar nas escolas, tem que estar em todo canto, cara. Principalmente nas escolas, principalmente para as crianças. A arte, ela salva vidas. Isso não é uma coisa que a gente está falando porque a gente faz arte, não, que a gente quer ganhar cachê, não é isso, não. A gente fala de uma coisa que a gente vive, que a gente viu, que é uma coisa que a gente sente. A gente está dentro dessa periferia, a gente está aqui dentro, a gente sabe como mudou. Demorou, foi árduo pra caramba, mas conseguimos colocar uma autoestima dentro dessa comunidade e foi através da arte, através da música, através de tudo que a gente faz. Verdade. Tá dado o recado, Canibal. Precisa mais. Eu acho que é isso, né, cara? Eu acho que é isso. O recado do Canibal tá aí. Eu acho que todo mundo concorda que a educação, a arte, a cultura salva vidas, transforma a comunidade, transforma a sociedade. E o exemplo tá aqui. Devotos aí há mais de 30 anos, tocando, instigando as pessoas a fazer arte, instigando as pessoas a ouvir música. Mesmo que se faça música para o povo que não ouve. O Canibal tá super certo com suas dicas e a sua conduta social. Canibal, te agradeço demais, velho, pela presença aqui no nosso canal. Fantástico. Não sei nem o que dizer. Sou seu fã há muito tempo, desde adolescente. Eu escuto metal desde cedo, ouvi Devotos muito. Então tá aqui, além de estar realizando a página do canal, realizando um sonho de conhecer você pessoalmente. Pô, legal. Eu acho da hora. Então, e aí, Canibal, aí a gente sempre pergunta para os nossos entrevistados o que você está lendo, o que você indica para os nossos leitores e um livro que te marcou profundamente na tua vida. Pô, o livro que me marcou profundamente, cara, Negras Raízes, de Alex Haley. Negras Raízes, que é muito foda, fala de Kunta Kinte, e é uma bíblia, velho. O livro é grosso pra caramba, mas aquele livro me marcou por causa de toda uma história da negritude vindo da África e da história do Capitão do Mato, né? Que começa por ali, né? Negros prendendo negros e tal, vendendo negros. Então, aquilo ali virou até um filme. Virou um filme, na época, acho que nos anos 70, anos 80. Acho que aqui no Brasil saiu Raízes Negras. Isso. E aí, é um do que me impactou pra caramba. O que eu indico... Pô, indico o meu, né? Muito bem. Indico o meu. Olha, música aqui, para o povo que não ouve. Um livraço, vale a pena demais a história aqui do Canibal e os Devotos. E o que eu li, na verdade, eu acabei de ler ontem esse livro. José de Patrocínio, Tom Farias, A Pena da Abolição. Uma das coisas que eu achei muito massa, assim, interessante, e José de Patrocínio foi um dos maiores abolicionistas do Brasil, né? Esse cara era muito foda. Mas eu gosto de ver curiosidades que as pessoas não estão muito sabendo assim da história. E uma das curiosidades dele, cara, já no final, que ele a loucura dele, a loucura assim, positiva dele era querer fazer um dirigível. A ideia dele, porra, ele queria porque queria, tinha até um galpão que ele queria fazer um dirigível, fazer altos testes e tal, queria fazer um dirigível. E o sonho dele nunca foi realizado. E no dia que ele sofreu uma crise, que depois ele até faleceu, depois dessa crise, ele estava fazendo um discurso para Santo Dumont. Santo Dumont estava lá, no lugar, e ele estava fazendo um discurso para Santo Dumont, um discurso fuderoso e tal. E ele teve essa crise nesse dia desse discurso e ele faleceu depois porque ele ficou doente.
E eu achei, porra, que loucura, velho. O cara é louco queria pra fazer um dirigível, dirigível. tem um discurso pra Santo Dumont, e aí de repente, e nunca viu e nunca viu o sonho dele nunca se realizou. Mas é um livro que eu indico muito. Olha aí, Zé do Patrocínio. Beleza? Olha aí, maravilha. Canibal e suas leituras, suas músicas. Aí, aproveitando que você é músico, uma banda que você indica, uma banda que te marcou, que mudou a história do... Cara, a banda que mudou minha história é o Inocentes, né, velho? O Clemente é muito bom. Meu ídolo e tal. Foi um cara que quando eu vi, eu olhei, eu disse, cara, se um dia fizer uma banda, mesmo a galera me influenciando, eu não querendo fazer, se um dia eu fizer uma banda, vai ser igual desse cara. Porque, primeiro, até então, o rock naquela época, quando eu comecei a curtir, e eu não tinha muito discernimento do que era rock, mas eu via muita gente branca frontman em cima do palco. Você podia que vinham de fora, né? Os ingleses, os americanos eram muito... Então, assim, no punk tinha, mas eu não conhecia, eu não sabia. Bad Brains. Tá ligado? Aí, de repente, quando eu vejo a entrevista do Clemente, do Inocente, cara, eu disse, caralho, parece que o cara tá falando do Alto Zé do Pinho, cara. E o cara era negro, frontman, na frente, guitarra cantando, ele que tava... Pra mim não era comum aquilo, eu não conhecia outras bandas. E aí foi quando eu disse, pô, se eu fizer uma banda vai ser igual a esse cara. E depois começou a aparecer pra mim Bad Brains, tá ligado? Começou a aparecer pra mim umas bandas, até não punks, mas só com negro, como Living Colour. E aí o cara faz, pô, velho, tem um mundo nosso. Aí depois quando tu vai pesquisar, aí volta a leitura. Aí quando tu vai olhar, que vai atrás, que quando tu pesquisa, tu vai, meu irmão, primeira mulher que tocou guitarra era uma negra, Cistenance, tocando guitarra e era negra. Então tem o Chuck Berry, que era um negro, tá ligado? Que era o fuderoso, mas o rei do rock era Elvis Presley. Então, é estranho isso. Tem umas coisas que é muito foda, que você, às vezes, hoje em dia eu acho que isso não acontece, mas naquela época eu acho que era fácil essa posse da cultura. Da cultura, tá, com certeza, porque não chegava até você. Porque não chegava nas pessoas. Mas como é que você veio descobrir Bad Brains, Chuck Berry, só com um tempo depois? Então, quanto tempo não se construiu que Elvis era o rei do rock? Tá ligado? E hoje em dia eu acho que praticamente é impossível fazer isso. É possível você roubar as artes das pessoas, assim, que elas mesmas fazem. Eu me lembro que na pandemia, cara, é uma coisa bem engraçada, assim, que as mulheres começaram a fazer trança, as mulheres brancas começaram a fazer trança e deram outro nome. Era uma trança mesmo, e deram outro nome. Cara, a negritude caiu de pau assim em cima. Assim. Não, pô, essa parada é nós que fez, nós que faz, sempre foi a negritude que fez. Queriam ser apossados da trança. Da trança, então assim, aí eu digo, pô, velho, hoje em dia não tem mais como não, velho, mas naquela época era muito fácil você pegar um cara branco e dizer que ele era rei do rock, sendo que tinha uma porrada de negão fazendo rock antes. E começa lá nos catadores de algodão, dos escravos. Blues e tal, então é por aí. Então hoje em dia a gente consegue meio que conversar e mostrar a realidade para todo mundo, mostrar a realidade para todo mundo. Maravilha. Então fica aí as dicas de Canibal. Obrigado, galera. Nosso Canibal. E estamos aqui no Alto Zé do Pinho. Viemos para cá para gravar, porque temos que estar apoiando a comunidade. Valeu. Apelido de escola, né? Canibal é canibal. Apelido de escola é. Eu estava no colégio, comecei a enrolar o cabelo, os meninos diziam que eu estava parecendo um canibal. Porque passavam uns desenhozinhos, sempre tem uns desenhozinhos com canibal, que eram. Canibais sempre apareciam com as belotazinhas, assim, os cabelos bem. Tá ligado? Às vezes tem um osso na cabeça. Pronto, tem as paradas. E eu comecei a enrolar o cabelo e ficava. Aí os caras, pô, parecendo com canibal, só que nunca pegou, não. E aí quando eu fui pro movimento punk, quando eu entrei no movimento punk, praticamente ninguém sabia o nome de ninguém, velho. Todo mundo tinha apelido. Era uma pós-ditadura, né? Bem próxima, bem recente. Então ninguém tava meio que dizendo o nome de ninguém e tal. E aí me perguntaram meu apelido, eu disse, cara, no colégio tu me chama de canibal. Então tu não vai ficar sendo canibal. Aí pegou. E quando pegou pra caralho. E quando o Lael deu o nome da banda, Devoto do Ódio, 16, 17 anos, meu irmão, a ideia era chocar.
Então, pô, Sim, ter uma banda com o nome Devoto do Ódio, vocalista é canibal, era mesmo pique cérebro, né, velho? Vamos dominar o mundo. pode crer, é muito foda mesmo. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta indiscreta. E como é o seu nome de batismo? Meu nome é Marconi. Marconi? Marconi de Souza Santos. Oh, sabia E não. Marconi é um dos inventores do rádio, né? Então tem uma coisa Tem uma ligação. Tem uma ligação da pouco com a música. Então, meu nome é Marconi. Pô, da hora. Mas não pega Marconi. Marconi é que não pega, viu? Marconi é meio difícil. Tem umas pessoas que me chamam no meio da música que me chamam de Marconi. Pupilo me chama de Marconi. Otto me chama de Marconi, porque o nome do pai dele também é Marconi. E aí essa galera me chama de Marconi. Mas canibal é mais chocante. Não, canibal é que na verdade, poucas pessoas me chamam de canibal, velho. A maioria me chama de Cane. Quem me conhece me chama de Cane. Cani, e aí Caniba. Dado mesmo, Vila Lobo, me chama de Caniba. Mas sempre pega o apelido que você tem e faz outro apelido. E faz outro apelido. Da hora mesmo, valeu. Obrigado. Foi massa. Valeu.